Eu era cego e agora vejo. Encontrei teu amor. Eu era cego e agora vejo. Encontrei o teu amor. Eu era cego e agora vejo. Poder estar mais um dia com todos vocês. Obrigada por todos estarem aqui conosco. Você, sua casa, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. E que dia especial de nós podermos juntos adorarmos ao Senhor, agradecermos a Ele, celebrar a Ele na beleza da santidade. E que você possa neste momento, esse tempo, fazer esse tempo um tempo precioso para dar para o Senhor. Que seja o seu dia mais especial hoje, de você exaltar Ele, engrandecê-lo e adorá-lo, porque o Senhor é aquele que aguarda cada um de nós nesse tempo. Ele marcou esse encontro conosco. Então venha adorar conosco, venha celebrar. Vamos fazer o nosso melhor nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pai, nós exaltamos o Teu nome, nós Te engrandecemos, nós Te adoramos. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Pai, Tu és bem-vindo neste lugar. Nós queremos, Senhor, nos colocarmos diante de Ti, para, Pai, que a Tua glória, a Tua majestade seja estendida, Senhor, de uma forma sobrenatural. Este culto é Teu, este tempo é Teu. Flui, Senhor, flui nas nossas casas, flui, Senhor, em cada vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos adorar ao Senhor, amém, queridos, aleluia. Santo, Santo, queremos ir mais profundo essa noite, queremos entrar em Tua presença. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração ao Rei dos Reis. Só Tu és digno, só Tu és digno, só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno, Senhor. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver Tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando estás por perto. Fica mais um minuto
aqui no meu secreto. Esse é meu preferido lugar. Não há outro onde eu queira estar. E esse é meu preferido lugar. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. Esse é meu preferido lugar. Não há outro onde eu queira estar. E esse é meu preferido lugar. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Esse é, Senhor, esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Tu és santo, tu és santo, tu és digno, e não há ninguém como tu, Senhor. Tu és santo, tu és digno, e não há ninguém como tu, Senhor. Santo, 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 santo. Jesus,
Eu era cego e agora vejo, pois encontrei o seu amor. Eu era cego e agora vejo, tua palavra libertou. E eu era cego e agora vejo, pois teu amor me encontrou. Eu era cego e agora vejo, tua palavra libertou. Eu era cego e agora vejo, teu amor me libertou. Eu era cego e agora vejo, tua palavra me Dependemos de ti, Jesus. Dependemos do teu amor. Não somos nada, não somos nada sem o Senhor. E mesmo com Cristo, continuamos dependentes de ti. Tu és o rei, tu és o rei, tu és o rei, e dominas pela terra, pelo universo. Tu és o rei, tu és o rei. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão,
tua luz, Jesus. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, guerras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Nesse lugar, em cada casa, em cada lar. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge em cada casa, em cada lar, em cada casa, em cada lar. Há um profeta do Senhor, há um profeta do Senhor, e o seu reino se estabelece, e o seu reino se estabelece, e o seu reino se estabelece, e as portas do inferno não prevalecerão, não existirão, não existirão, porque tu és o Senhor dos exércitos. O Senhor está à frente, o Senhor batalha, e a vitória é certa, a vitória é certa, a vitória é certa, a vitória é certa.
sobre nós, traz cura pra nação. Aonde tem doença, ela não prevalece, porque o Senhor Jesus, só de clamar pelo teu nome, expulsa toda doença, toda depressão, toda tristeza se vai. E nós somos curados, nós somos curados pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus, nós somos curados. Recebe a cura, recebe a libertação. Nenhuma depressão, nenhuma doença vai prevalecer. Quando o nome de Jesus está, ela tem que sair, ela não pode existir. O nome de Jesus, Jesus, seja espalhado, Senhor, seja espalhado o teu nome, prevaleça na terra, Senhor Jesus. O Senhor é rei e reina aqui, Senhor. Tu és o rei dessa nação e do universo, Pai. O Senhor é rei, o Senhor é rei, o Senhor é rei, o Senhor é rei, o Senhor é rei. Quando o mar tenta me encobrir e parecer que eu vou afundar, se a escuridão quiser me abraçar, a esperança parecer perder, lembrarei que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Quando o mar tenta me encobrir e parecer que eu vou afundar, se a escuridão quiser me abraçar, a esperança parecer, me lembrarei
que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Capaz é uma promessa. Capaz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala aos corações. Nos dá lembrança do que o Senhor já falou a nós. Nos fortalece, porque conosco está o Senhor. Queremos lembrar as tuas promessas. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom nós estarmos na presença do Senhor. Como é bom nós estarmos unidos com um único objetivo, com um único propósito. Como é bom nós estarmos com o nosso coração focado naquilo que é eterno. Glória a Deus. A pastora Vera, ela tem uma mensagem para as mães. Hoje é dia das mães, né? Então nós gostaríamos que a pastora Vera pudesse falar um pouquinho, né? Depois também eu quero fazer os agradecimentos. Amém? Boa noite, queridas. Boa noite, as queridas que estão aqui, né, conosco também. E eu quero parabenizar todas vocês por ser essas mães tão especiais. Você que Deus tem abençoado, né, que abençoou tua madre e tem colocado na sua responsabilidade filhos. Então que o Senhor possa te capacitar cada dia mais, te renovar, te fortalecer. O Espírito Santo possa trazer sobre você uma sabedoria sobrenatural para que você possa ir além
E não se sinta, né, de maneira nenhuma culpada, né, nem condenada de nada, porque o Espírito Santo está sempre aí para nos ensinar, para nos perdoar, nos levar além como mulheres, como mães. E você, se você não é mãe ainda, você não pode ser mãe, mas eu tenho certeza que você tem tocado vidas, e isso é especial. Nós estamos aqui muitas vezes, não geramos, né, no nosso ventre natural, mas geramos filhos espirituais. Então, parabéns para você, que você continue isso, vai, né, se envolva, sirva ao Senhor, toque as vidas, plante, né, de forma sobrenatural, porque no tempo certo você vai colher, e Deus é aquele que tem cuidado de você, que tem, né, olhado para você, olhado para o seu clamor, para as suas lágrimas, e Ele vai atuar de uma forma extraordinária. A comunidade de Vida Nova ama você, e é assim que podemos estar juntas, vamos abraçar e teremos um tempo especial. Amém? Deus abençoe todos vocês, nós amamos todas. Amém. Eu faço minha as palavras da pastora Vera, né? E também quero dizer parabéns, minha esposa, por ser mãe dos meus filhos, né? Pastor William, pastora Sambela, né? Ela não gosta que fala, mas ela é uma pastora também. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. E eu quero também fazer o meu agradecimento à minha mãe, né? Durante 53 anos, eu estive todos os dias das mães com ela. Excepcionalmente esse ano, né? Não tivemos a oportunidade de estar, em virtude aí do isolamento social. A gente tem respeitado bastante as recomendações, né? Mas bem cedo já mandei aí um beijo bem grande para ela, e ela sabe o quanto eu a amo, né? Mãe, beijos, né, do tamanho do universo, né? E a todas as mães que nos assistem, né? Todas as mães da comunidade Vida Nova, as mães que estão em casa, as mães aqui presentes, nós estamos gradativamente voltando às celebrações presenciais, né? Hoje nós estamos com a equipe de pastores, a equipe de supervisores aqui, mais uma equipe de intercessão. Semana que vem nós vamos liberar aos poucos, para que a gente não tenha um número excessivo, né, de pessoas aqui, de forma que venha criar um problema quanto às instruções trazidas, né, pela Prefeitura de São Paulo. Então eu quero externar aqui a minha alegria e dizer, né, mãe, você é muito especial, você é corajosa, você é ousada, você é de Deus. Amém? As mães presentes, né, que são algumas, e as mães que estão em casa. Beijos. Vamos para alguns avisos, né, bem rápido. Se você que está nos assistindo e é pela primeira vez, né, você seja bem-vindo, né, e que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Então seja bem-vindo, né, a esta transmissão, a comunidade Vida Nova. Caso você queira se comunicar conosco para efetuar qualquer que seja a pergunta, em querer saber um pouco mais sobre a nossa igreja, o número que está aí no telão, né, aí na sua transmissão, ele você pode entrar em contato através do WhatsApp, e nós vamos entrar, te dar aí os esclarecimentos. Antes, né, que eu havia colocado, é sobre os testemunhos, né? Então você que quer testemunhar do que Deus está realizando na sua vida, mesmo à distância, mas conectado espiritualmente, milagres, oportunidades, né? Então você grave um vídeo aí de no máximo 2,5 minutos, né? Na horizontal, manda para nós na sua área pastoral, que nós vamos editar e vamos colocar aí, né, para passar na igreja, tá ok? E sobre os visitantes, né? Lembrando que nós estamos nas redes sociais. Está aí
o Facebook, estamos transmitindo pelo Face, estamos acertando os equipamentos aqui, a estrutura praticamente está quase pronta. Essa semana nós vamos concluir, e eu acredito que semana que vem, se Deus assim permitir, vai ser simultâneo, Facebook e YouTube, ou um ou outro, eu também ainda não sei, mas acredito que nos dois, tá? Nós temos então o Instagram, que é Facebook, Instagram e YouTube, Família Vida Nova Brasil, e temos o Twitter, você precisa lá, né, também se inscrever lá, e enfim, só que o Twitter é Família Vida Nova, tá? Vamos a alguns avisos. Gente, a campanha do quilo, né? Tem sido... Caiu? Acho que volta para cá. Acho que caiu ali, né? A campanha do quilo... Ok, obrigado. Ok. A campanha do quilo que nós estamos fazendo, né? Essa campanha de ser generoso, de você trazer aí a igreja, os mantimentos, tem sido um sucesso. Essa semana... um membro da comunidade Vida Nova, a Abigail, ela conseguiu aí várias cestas básicas, e nós conseguimos direcionar essas cestas básicas em uma área bastante carente aqui na Vila Marcelo, né? Então foi bênção, está sendo bênção, mas ainda outras famílias precisam ser alcançadas. Então você que está, né, que fizer a compra, você quando for ao mercado, compre a sua compra, aquilo que você tem costumeiramente comprado, né? Mas compre um pouquinho a mais, traga aqui na igreja, para que a gente possa direcionar a outra família. Outro ponto importante são as células. Não tem mais distância, não tem mais barreiras para que uma pessoa esteja conectada a uma célula. Então, quem já está na célula, continue através do Team Link, né? Tem sido muito bom, inclusive as nossas crianças. Eu vou passar o próximo slide, né? E você que ainda não frequenta uma célula interativa, né, por videoconferência, você pode pegar informações conosco, tá ok? O próximo vídeo é da Rede Kids, né, que eles estão aí fazendo todo domingo pela manhã. Tem sido um tempo muito especial. Depois a pastora Edna vai dar algumas informações sobre o Instagram dos Kids, tá? Eu tenho acompanhado pouco, mas tenho acompanhado a evolução das nossas crianças, ok? A EVN, ela retomou, acerte os detalhes com o Valmir, né? Vamos fazer ainda por vídeo aula. Então acerte com o Valmir, você que é matriculado, para que a gente possa concluir este ano as aulas da EVN, tá? Amanhã nós teremos a live pastoral com os pastores Emerson e Edna, através do Face, às 21 horas, tá? Então esteja conectado amanhã para esta live com os pastores Emerson e a pastora Edna. E agora nós vamos para as ofertas e os dízimos. Eu vou pedir para a pastora Vera orar. Ela vai orar pelos dízimos, pelas ofertas. Mas antes de que ela faça a oração, né? Você está vendo aí na sua tela, né? Está passando na tela deles? Sim? Ok. Eu estou ainda me adaptando. Agora está na tela do celular deles, e na tela do computador, e na tela da televisão, né? Conseguimos evoluir bastante nesses últimos 10 dias. Então aí está, né, os dados de transferência bancária, está aí a conta do Bradesco, a conta do PagSeguro, tem também o PicPay, tem o QR Code, né, que você deve direcionar seu celular para esse código que está aí. Vai abrir dentro do programa do PicPay a conta da igreja lá, você faz a transferência, você faz o pagamento do valor que você achar melhor, né? E o valor que está no teu coração, e também pelo boleto bancário que você pode solicitar pelo número que está aí na sua tela, tá?
E eu quero, de uma forma bastante especial, agradecer por todos que estão contribuindo com esta igreja, com este ministério, contribuindo com a comunidade Vida Nova, fazendo as suas ofertas generosas, fazendo as transferências. Eu quero agradecer, realmente nós pastores queremos agradecer pela obediência de devolver os dízimos e de forma a multiplicar as ofertas generosas. Então fica aqui o nosso agradecimento por esta atitude que você tem feito. Nós temos acompanhado as finanças da igreja. É verdade, sim, que caíram bastante. Toda a economia do Brasil, a economia do mundo está passando por mutações e a igreja não seria diferente. Porém, Deus continua suprindo, continua abrindo portas, continua abençoando. Nós não vamos entrar em recessão, nós não vamos estar abandonados. Deus vai estar liberando coisas tremendas para nós, para você aí na sua casa. A pastora Vera vai orar também pelo emprego. Muitos estão desempregados, e eu creio que muito do que falta entrar é porque você foi demitido, e nós queremos orar para que as portas, possam ser abertas. Pastora Vera, ore por favor. Amém, Pai. Nós queremos exaltar o Teu nome, Senhor. Tu és o nosso Jeová Jireh, o Deus provedor. Nós louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem atuado de forma extraordinária em cada casa, Senhor. Nós temos visto, Senhor, que o Senhor tem enviado o maná. O Senhor tem enviado, Senhor, o Teu poder sobre cada casa de uma forma sobrenatural. E nós Te agradecemos nesta noite. E neste momento, Senhor, nós também queremos clamar a Ti por aqueles que estão desempregados. Senhor, o Senhor é poderoso para abrir uma porta onde não existe, Pai. Em meio a toda essa situação, o Senhor pode, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Para Ti não existe impossível, porque Tu és um Deus soberano. E nós cremos em Ti, Pai, em nome de Jesus. Leva paz a este coração que está desesperado, a esse pai, a essa mãe, Senhor, a este jovem. Leva a Tua paz, Pai, em nome de Jesus. E nós, Senhor, abençoamos todos os dizimistas e ofertantes desta casa, que têm sido fiéis, Senhor. Que eles possam colher, Pai, o melhor. E aquele, Senhor, que não tem sido dizimista, que ele possa aprender. E aquele, Senhor, que tem o desejo, Pai, de ser dizimista, que o Senhor possa abrir a porta para que ele possa cumprir, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos também o celeiro de cada um. E abençoamos a saúde de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. A paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembrarei. Me lembrarei. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que
que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Segura estou aqui. Me lembrarei. Glória a Deus. Amém. Queridos, obrigado. Deus abençoe. Daqui a pouco eu chamo novamente vocês para o final. Amém. Mais uma vez, não lembro se falei, né? Mas boa noite. Boa noite ao pessoal que está aqui conosco. É melhor assim, né? Dá para a gente ficar vendo os rostinhos, né? dos amados que aqui estão. Todo mundo de máscara. Tem um ali que fez a máscara do Nico, né? Vou fazer uma igual, Gilson. Glória a Deus. Com distância, né? Lavaram as mãos com sabão, usaram gel. E é isso. Estamos tomando os devidos cuidados. A minha máscara também está aqui. Assim que eu descer, eu já coloco. Ok? Glória a Deus. Vamos então para a palavra dessa noite. Nós estamos no ano da vida mais que abençoada, né? Quero fazer aqui os agradecimentos mais uma vez a todos, né? Esse é o nosso 8º culto online, mas também o primeiro presencial, que vai ser gradativo, né? Nós estamos trabalhando aí para melhorar a qualidade das transmissões. Vocês devem ter percebido que hoje já houve uma melhora, né? Eu acredito que amanhã, a partir de amanhã, uma nova estrutura vai ser concluída, e eu tenho convicção de que será uma bênção, né? Mas eu queria trazer aqui algo bem sério, né? Antes de entrar na palavra, deixa eu colocar algo aqui muito assim, que está no meu coração. Longe de nós, a nossa intenção nunca foi transmitir os cultos live, né? Que é online, live é online, para ser mais um atrativo para você na sua casa, né? Para te dar mais um atrativo de audiência. Nunca foi nossa intenção. Longe de nós essa atitude. Nós queremos que a igreja ela é viva, e nós criamos essa oportunidade para que a gente continue celebrando, né? Pois eu acredito que o que está acontecendo, o que aconteceu, ela tem a ver com uma adoração verdadeira, ela tem a ver com um confronto na palavra. Nós não transmitimos até agora para satisfazer a alma das pessoas. Longe de nós essa amém, queridos? Vamos fazer um pouquinho de silêncio. Agora já está aumentando o número de pessoas, né? Senão acaba me atrapalhando aqui, tá? Então, a nossa intenção de transmitir a live é realmente te levar a palavra, ministrar o teu coração, para a gente acertar aquilo que precisa ser acertado, não é? Adorarmos juntos. Então, o objetivo dessas transmissões, de maneira alguma, foi algo para criar mais um atrativo, né? Para dar mais uma audiência, para que gere uma audiência para você em forma atrativa, para satisfazer a alma. Não é isso, ok? Com carinho, receba isso nessa noite. Nós entendemos que o culto é uma celebração a Deus, quer seja presencial, quer seja à distância, e nós temos que agradar a Deus. Então você na sua casa,
você está agradando a Deus em reverência, junto com a sua família, também tomando os devidos cuidados, como nós aqui hoje, né? Então fica aqui um alerta quanto a esta situação, né? Quanto a isto que a gente acabou de colocar, né? Quero agradecer a toda a equipe técnica, pastor William, o Evair, o Mateuzinho que está aqui com a gente, né? O pessoal da sonoplastia, da iluminação, da mídia. Quero agradecer a todos, agradecer os que estão aqui presencialmente também, a equipe do louvor. Fique aqui os nossos agradecimentos, e a glória ela é do Senhor Jesus. E agradeço também a todos que têm nos acompanhado. Eu tenho certeza que vocês têm sido bastante edificados. Amém? Eu quero ir para a palavra, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu louvo a Ti por esta noite, eu louvo a Ti, Senhor, por tudo o que tem acontecido, pelos desafios, pelos tempos. Os tempos são maus, mas essas estações servem para o nosso crescimento, para que a gente aprenda, para que a gente possa entender os propósitos e projetos, o que o Senhor tem para nos ensinar. E eu louvo a Ti, Pai, nessa noite, que é a palavra, Pai, que vai ser ministrada, a palavra que vai ser liberada, possa entrar em nossos corações de forma tremenda, de forma a cortar tudo aquilo que é necessário ser cortado, lixar tudo aquilo que é necessário ser lixado. Traga restauração, traga cura, Pai, em nome de Jesus. Traga a nós uma visão diferente, uma visão das coisas espirituais, Pai, que nos apeguemos à palavra, e ao conhecer a palavra, conhecer o que a palavra diz, as instruções da palavra, o manual que é a palavra, possamos fazer com que em sabedoria aplicar em nosso coração e venha revelar de uma forma muito especial. Nós oramos em nome de Jesus. Guarda esse lugar, guarda cada casa, cada lar que está conosco na transmissão desta celebração. Em nome de Jesus, amém. Queridos, essa semana eu andei pensando algumas coisas, refletindo em algumas coisas, né? Na verdade, nós como pastores, mas antes de sermos pastores, e é uma coisa bem interessante, que é importante deixar claro aqui, né, para nós que estamos presencialmente, você que está na sua casa, é interessante saber que quando nós chegarmos no céu, a gente não vai apresentar, nós não iremos apresentar a credencial, eu sou pastor, né? Eu sou um supervisor de célula, eu sou um diácono. Não tem isso. Nós vamos chegar lá com a identidade de filho do Deus Altíssimo, ponto. Mas aqui, né, enquanto aqui nós estivermos, existem funções, existem chamados, ministérios, né? A mim, por exemplo, foi-me confiado o ministério pastoral, e estamos pela misericórdia do Senhor edificando esta igreja desde 2001, alguns anos já se passaram. Junto de nós, Deus agregou homens e mulheres fiéis, homens e mulheres íntegros, homens e mulheres, né, que têm aí um chamado forte, né, diante de Deus, pessoas como você que está assistindo, né? E essa semana pensando, não como pastor, depois eu comecei a pensar como pastor, mas pensando como cidadão, como homem de Deus, como filho de Deus, sobre algumas coisas. E de repente, né, o Espírito Santo ministrou meu coração para que eu liberasse profeticamente, para que eu liberasse nessa noite essa palavra. E agora, como pastor, como líder nessa casa, eu quero levar para você aí na sua casa, levar para os que estão aqui um pensamento que Deus colocou, e em cima dela uma palavra, ok? Eu entendo, queridos, né, que assim, com muito respeito, né, eu quero colocar algo aqui.
Eu queria que você, nessa noite, você que está nos assistindo, entenda que o que eu vou falar agora tem muito a ver, né, com de algo que está sendo liberado para homens e mulheres que sabem quem é Jesus, que tem uma aliança com Jesus, que tem frequentado, que tem investido. Obviamente que também tem uma porção para você que ainda não decidiu, ainda está querendo chegar mais perto, mas eu creio que essa palavra ela tem uma direção muito mais clara para aqueles que estão mais ativos, não em detrimento de você que ainda não está, porque eu creio que essa quarentena, essa ação, né, esse isolamento, essas situações que nós estamos vendo e ouvindo, tem mexido com você, e você tem procurado em Deus, né, refúgio, tem procurado em Deus força. Então, segue o que eu quero colocar. Amados, algumas das nossas reações, algumas das reações que estamos tendo, presta atenção, algumas das reações que estamos tendo no meio de tudo que está acontecendo no Brasil e fora do Brasil, não condiz com quem somos. Algumas das reações que estamos tendo, ou parte de nós não condiz com quem de fato nós somos. Não condiz com a nossa identidade. Uma identidade espiritual, uma identidade de filho, a qual clamamos, Abba, Pai. Não condiz com a nossa fé. Eu tenho ouvido muitos, né? Eu tenho ouvido muitos em desespero, pessoas que anos estão dentro da igreja, em desespero, em neura. Algumas atitudes não condiz com a nossa fé, algumas atitudes ou algumas posições, né, de homens e mulheres que servem a Jesus, não estão condizendo com o nosso chamado. Algumas vezes o nosso olhar não condiz com o olhar que a Bíblia diz que nós temos que ter. Algumas vezes aquilo que nós falamos não está condizendo, né, com aquilo que a Bíblia diz que nós temos que falar. Pense um pouquinho nisso. Faça uma retrospectiva das suas últimas falas dessa semana. Faça uma retrospectiva do seu olhar, né, do que você viu essa semana e aquilo te, né, contaminou, te contagiou. Algumas vezes, né, nesses últimos dias, nós estamos aí quase que perdendo, né, a crença, a nossa crença. Crer na palavra, crer em Jesus. Em alguns momentos estamos até quase perdendo a fé está se escorrendo pelos dedos. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes perdemos, né, muito com atos, atitudes, questionamentos que estamos fazendo, até brigamos, até nos expomos nas redes sociais, onde já se viu que que aquele fez, onde já se viu que aquele ministro fez, onde já se viu que o presidente fez, onde já se viu que o governador fez. Não estou dizendo que existe, né, uma mordaça, não é isso. Mas olhando sobre o ponto de vista bíblico, olhando sobre o que a Bíblia diz e quem somos, precisa haver um filtro naquilo que falamos, nas nossas atitudes. Sabe por quê? Porque se nós não filtrarmos, não nos alinharmos, nós estaremos desapontando a Deus. Estaremos nos desapontando a Deus, né? Que fique aqui uma advertência, uma palavra para que você reflita um pouco. Nesses últimos dias, qual tem sido a sua atitude? Nesses últimos dias, qual tem sido a sua posição, né? Com tudo que você está vendo, ouvindo. Eu creio, né, queridos, que há muito de Deus
para ser ministrado em nossos corações, eu creio que nós precisamos reavaliar algumas condutas. Amém? E aí, com base nisso, com base nesse pensamento central, naquilo que eu estou buscando de Deus, ouvindo de Deus essa semana, primeiro como homem de Deus, como filho de Deus, como cristão, como discípulo, e depois gerando como o profeta da casa para liberar para todos vocês. Eu acredito que é necessário um alinhamento, porque está faltando em nós alguma coisa. O nosso tanque espiritual está meio cheio. E aí a palavra de hoje é o que falta completar. O que falta completar. O nosso tanque está pela metade. Metade de combustível, mas a outra metade precisa ser completada. Eu fui ainda muito otimista em colocar o tanque bem ali no meio, né? Falta a metade. Poderia colocar 1/3 apenas, ou poderia até superestimar 2/3, mas metade. O que falta completar em nós? Né? Eu acredito que muita coisa. Né? Eu não quero entrar na questão financeira, porque isso realmente é uma realidade, mas eu quero entrar na questão espiritual. Abra sua Bíblia, né? Em Efésios 1, do 1 ao 23, deixa aberto. Nós não vamos entrar nela agora, mas deixa aberto aí esse texto. E pergunta para alguém que está do seu lado: o que falta completar na sua vida? Pergunta aí para ele, né? Vamos então para pelo menos 2 ou 3 coisas que é importante nós alinharmos nessa noite. E para que a gente possa responder a pergunta, nós vamos começar com o livro de Tiago, a carta de Tiago, capítulo 1. Então, vamos ler aqui, tá? Tiago 1, esse você não precisa abrir na sua casa aí a Bíblia, e vocês que estão aqui não precisam, porque está ou no telão ou aí no seu monitor, né? Diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Em algumas versões está tentação, mas essa palavra em seu original, ela não se refere à atração ao pecado, né? A atração a coisas pecaminosas. Ela tem uma outra colocação que eu vou explicar na sequência. Então, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação, olha que interessante, provações e provação da fé que vocês têm produz perseverança, né? Perseverança é ter uma estabilidade, não é hoje está bem, amanhã está chutando tudo, reclamando, murmurando. Perseverança, essa palavra tem a ver com estabilidade, uma constância, uma linha reta, ok? 4, versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Repita comigo: eu preciso ser perfeito e íntegro. E aí ele conclui assim: sem que lhes falte nada. Então a palavra de hoje, né, é uma pergunta: o que falta te completar? E Tiago então está dizendo assim: olha, eu, né, quero dizer o seguinte, tudo que eu acabei de dizer, provação, é para que haja algo completo na sua vida, para que o tanque possa estar completo. E vale lembrar que quando ele coloca assim, né, no texto, se você olhar bem, grande alegria ao passarem por várias provações. Quantos aqui, nesses últimos 45 dias, têm tido um coração de alegria? Não minta para você e nem minta, não tem como você mentir para Deus. Quantos nesses últimos 45 dias você está em grande alegria? Essa grande alegria de passarem, esse verbo passar, né, é o mesmo que atravessar,
transpor, andar, caminhar, ir de um lugar a outro, mesmo com as situações, em grande alegria, né? Às vezes nos pegamos reclamando, né? Essa semana eu me peguei já querendo criticar uma decisão que foi tomada com a prefeitura, e de repente o Espírito Santo veio e me repreendeu e disse: essa não deve ser a sua postura. Então, grande alegria quando passarmos por várias provações. Duas palavras se ressaltam, né? Eu destaquei provações e provação. Olha que interessante. Vai passarem por várias provações. Essa palavra provações, no seu original, é por aquilo que irá acontecer. Então eu tenho que estar em grande alegria por aquilo que vai acontecer, ou que já, né, aconteceu. Ela tem algo com que já aconteceu e algo que vai acontecer. Ou seja, grande alegria pelos testes, pela adversidade, pelas aflições e os aborrecimentos. Como essa quarentena tem nos aborrecido, né? Mudou toda a nossa rotina. Mas Tiago, para título de conhecimento, para nós, nós cremos dentro do que a história diz, os estudos, de que esse Tiago é irmão, né, sanguíneo de Jesus, de mãe, né, de mãe, ok? Então, Tiago, ele escreve: grande alegria ao passarem por várias provações, né? Para Tiago, essas provações é um conjunto de coisas. Então ele está dizendo assim: olha, essas provações é um conjunto de coisas que podem desviar-te da sua fé, né, e do seu verdadeiro eu. Então Tiago está colocando assim, né? Está colocando assim: cuidado, porque essas provações que vocês vão estar enfrentando, né? Essas provações que vocês vão estar enfrentando, elas podem desviar da fé, desviar, né, daquilo que é o seu verdadeiro eu. Olha como isso é importante nós colocarmos em nosso coração, né? Entendermos isso. E ele continua, né, sabendo que a provação já tem uma outra definição no seu original, que é algo presente, né? É algo de imediato. Essa palavra no seu original é dokiminion, que quer dizer, né, dokiminion quer dizer algo testado e provado. Então Tiago coloca assim: sabendo que a provação da fé, algo testado, algo provado, algo, né, bem completo ali, né, produz em você perseverança. Aí você coloca-se em estabilidade, você não fica, né, em desespero, você sabe que existe um problema, mas você busca em Deus força. E o 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada. Então essa palavra aprovação, que é dokiminion, aquilo que lhe foi testado ou aprovado. E é interessante, né? Tem também aprovado, completo, aceitável, essa palavra. É interessante que essa palavra, provação, que é dokiminion, ele vem de uma outra palavra que quer dizer dokimos. Dokimos era a profissão, presta atenção, era a profissão dos homens, né, no passado, nessa época. Eles eram responsáveis para confeccionar as moedas. Naquela época, inclusive Tiago coloca, né, naquela época não tinha instituições bancárias como nós temos hoje, não havia dinheiro, papel, né, só havia aquelas moedas. Então eles cunhavam aquelas moedas com os valores, eles trabalhavam com aquilo, davam todo aquele peso, aquela medida naquelas moedas. E como sempre no mundo existia pessoas que gostavam de dar um jeitinho, de serem corruptas, pessoas mudavam o peso da moeda.
E o Império Romano, por exemplo, algumas leis, inclusive na Grécia, foram colocadas para impedir essas falsificações. E no meio de homens que eram íntegros se destacam estes homens chamados dóquimos. Estes homens, eles não eram corruptos, eles eram homens íntegros, homens confiáveis. Então eles faziam aquelas moedas, o peso certo, a medida certa, e aquelas moedas tinham o valor correto. A partir daí, estes homens que eram chamados dóquimos, que posteriormente dokimion, que era aprovação, começou a usar a partir dessa essência, dessa raiz de dóquimos, que quer dizer aprovados. Nada mais é do que essa função, essa profissão de dóquimos, quer dizer homens aprovados. Nesta noite, nós precisamos, como o Tiago coloca, sabendo que a aprovação, sabendo que quando eu for testado, eu seja aprovado, haja integridade na minha vida, estou completo, sou honroso. Como está faltando na nossa sociedade pessoas aprovadas? Como está faltando na nossa sociedade pessoas que precisam estar, ser e estar aprovados? Como está faltando na nossa sociedade, até dentro da igreja, pessoas que estejam completas. Fala para alguém na sua casa, esteja completo. No teste da integridade, queridos, no teste do caráter, da maturidade, nós precisamos estar aprovados, estarmos completos, estarmos sensíveis ao Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo ministre. Essa semana, rapidamente, eu quero contar um testemunho. Na verdade, foi algo que aconteceu e depois eu tive que pedir perdão ao Senhor, pedir perdão para os envolvidos. Eu estive na Santa Efigênia essa semana, muito rápido, e chegamos lá, parecia um campo de guerra, fiscal de um lado, um monte de coisa acontecendo, e a Santa Efigênia já é uma rua muito complicada, nós temos que tomar muito cuidado de ir lá. E eu havia ligado antes para a loja, eles estavam atendendo em delivery, mas como aqui é muito longe, eu teria que ir lá buscar. E aí eu fiz a compra pela internet, por telefone, e disse que ia pegar na terça-feira. E fui lá com o nosso amado irmão Ramon, e ele nos levou até lá. Enquanto ele me deixou numa esquina lá, próximo da loja, eu saí rapidamente naquele tumulto, e quando eu cheguei de frente da loja, eu não notei que tinha duas pessoas lá, vi que era uma moça e um rapaz, e eu fui muito grosso com eles, eu bati na porta, porque o vendedor falou que eu tinha que bater na porta, e aí eu acabei passando por cima da pessoa que estava lá. A pessoa ficou meio assim, brava comigo, e eu disse, olha, eu preciso falar com tal pessoa, e eu fui muito grosso com a pessoa. E aí ela falou, olha, você só vai entrar se eu abrir a porta. Eu disse, então me abra a porta que eu quero entrar. Aí ela, muito a contragosto, essa pessoa abriu, e aí eu fui falar com o que tinha que falar. Mas antes de concluir ali o que tinha que concluir, eu ia ficar mais ou menos uma meia hora lá dentro, o Espírito Santo falou assim, que bonito que você fez, Você viu como é que você tratou as duas pessoas que estavam na portaria? E aí o Espírito Santo me deu uma pancada, uma bronca, e eu comecei a ficar inquieto, ficar mal. Eu comecei, Senhor, pequei contra o Senhor, eu fiz algo que não deveria, eu não sou assim, eu sou amável, eu sou alguém compreensível, eu sou alguém que tenho que liberar palavras de bênção. Aí eu falei para o vendedor, olha, quero pedir perdão por isso. A moça que estava fora entrou também, ela era do caixa, eu fui até ela, eu quero te pedir perdão, eu não sou assim, eu estava um pouco nervoso, mas não justifica, me perdoe, Aí eu, para cair mais para ficar mais envergonhado, eu falei, eu vou pedir perdão lá para o rapaz que está lá fora. Aí ela falou, não é um rapaz, é uma moça. E quando eu cheguei, para mim era um homem, E eu estava tão cego que pensei que era um homem, chamei ele de homem, de garoto, enfim. Aí quando ela falou assim, o Espírito Santo falou, olha só a atitude que você tomou.
E aí eu falei para o vendedor, eu vou até agora lá na porta e vou pedir perdão para ela. Qual o nome dela? Aí ele falou, cheguei na porta. Quando ela me viu, ela ficou meio travada, mais ou menos, será que ele vai brigar comigo, vai me xingar? E eu falei, olha, fulana, eu quero te pedir perdão. Primeiro que eu não vi que você era uma mulher, né? Você está de máscara, enfim. E eu fui muito grosso com você, eu não sou assim, eu sou um homem de Deus. Quando eu falei assim, ela começou a sorrir para mim. Aí ela falou, olha, obrigado, tal. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração, nesses tempos, muitas atitudes que nós estamos tendo, não condiz com quem nós somos. E eu quero colocar sobre isso o teste da aprovação, o teste do caráter. Caráter, aprovação, né, estar completo, não quer dizer que você nunca vai errar. Quer dizer que quando você errar, você vai e peça perdão. Não se justifique. Não fique dizendo, você também fez isso. Quando você se justifica, você está errando mais ainda. Então, tem faltado isso em nossos corações, em nossas vidas. Amém? Amém, queridos? Posso continuar aqui? Ok? Tem muita coisa para dizer, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível. Ok? Tiago, capítulo 1, versículo 3, né? Que eu já li, está lá. Sabendo que a aprovação da fé, que é genuína, que vocês têm, produz perseverança, estabilidade. Tá? Então, o ideal para nós, né, é que sejamos testados, aprovados, estarmos completos. Agora o tanque tem que começar a encher. Testados, aprovados e completos. Amém? Testados, aprovados e completos. E aí em Tiago também, capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolha com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Em resumo, a palavra implantada em nós vai fazer com que a gente ouça mais. Primeiro, ouça o Espírito Santo. Não ouça a sua alma, não. A sua alma vai gritar. A sua alma vai querer reivindicar. A sua alma vai tomar pé da situação. Ouça primeiro, né? Pronto para ouvir, ouça primeiro o Espírito Santo. Preste atenção, considere, né, o que Ele está falando para você. As oportunidades. No meio da quarentena, né, nós temos que ouvir o que o Espírito Santo está trazendo para nós. No meio da quarentena é uma oportunidade para crescermos, para sermos uma voz profética, né? Ele fala assim, olha, tardio, né, para falar. Essa palavra também, lá no original, tem uma definição de murmuração. Então a gente ouve pouco e fala muito, a gente fala demais, a gente reclama demais, a gente está, né, sempre dando respostas grossas, respostas prontas, né? Alguém te fala algo e você dá uma resposta atravessada, e aí respostas de murmuração. Como eu falei essa semana, né, quase eu me peguei murmurando por um decreto que vai iniciar a partir de amanhã. E eu disse, quase que eu comecei a murmurar. Mas eu entendi que é uma oportunidade para que eu entenda o que Deus quer me ensinar. Ok? Então, toma cuidado. Lá em 1 Coríntios 10:10, fala que não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. E aqui tem a ver lá com o pessoal lá no deserto. E aí ele fala também para ficar e tardio para ficar irado, né? Toma cuidado. A palavra irado também tem mau humor, agitação da alma. E o mais importante desse texto, né, é o que está grifado no final. E ele diz antes, né, acolha com mansidão a palavra. É a palavra que vai transformar você. É a palavra que vai ministrar a sua vida.
Palavra implantada em você, a qual é poderosa para salvá-los. Salvar aí é o nosso, é a nossa alma, né? É o nosso psique, vem o sozo de Deus, a vida de Deus. Então a primeira coisa que é importante nós destacarmos nessa situação toda, nós temos que ter convicção de quem nós somos. Quando a gente tem convicção de quem nós somos, e nós deixamos que a palavra implantada em nós, né, seja a palavra viva que revela, nós temos convicção de quem nós somos, né? Temos convicção de quem é o nosso nome, quem é qual a nossa postura como homens e mulheres de Deus. A palavra de Deus, ela é a instrução para a sua vida, né? A palavra de Deus, ela é a instrução para a sua vida. As Escrituras nos trazem instrução implantada em nós, né? A qual é poderosa para nos salvar no meio dessa situação. Às vezes a gente só sabe que está escrito, mas ainda não desceu para o coração. Tem que haver a revelação, amém? Tem que haver a revelação. Em Hebreus 4:12, né? Fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, amém? Então diga comigo, porque a Bíblia diz assim: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vivo conforme a palavra diz que eu vivo. Eu vivo em triunfo. Amém? Então receba isso em nome de Jesus. Até porque nós somos uma carta viva, não é verdade? Nós temos que ser essa carta viva. Eu, por exemplo, sei quem sou, que eu sei que meu nome é Celso, né? Tenho essa convicção, eu sei da minha filiação, eu sei que a minha cor é branca, né? Eu tenho essa convicção. Biblicamente há uma identidade clara, somos filhos, somos herdeiros, amém? A palavra implantada em mim, quando ela é implantada e revelada, vai completar aquilo que está faltando, tá? Vamos então para o texto principal, para a gente ir para a parte final dessa palavra, ok? Efésios capítulo 1, do 15 ao 18. Efésios 1, do 15 ao 18. Aí você vai precisar acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé. Olha que interessante, para mim, Efésios, essa carta é uma das cartas que eu mais me identifico, é uma das cartas que é mais especial em algumas revelações. E Paulo coloca quanto à alegria dele ao saber da fé, ao saber que eles estavam completos, ao saber, né, que eles estavam crescendo, e ele continuava orando pelo pessoal, pela igreja, por eles. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, eu libero em nome de Jesus que sobre a sua vida há uma fé, há algo maior, há algo de Deus. Você tem uma palavra de vida, você tem uma palavra de transformação, você exala a confiança, a esperança, você não está em pavor. Eu declaro isso sobre sua vida, sobre sua casa, e eu me alegro porque você está crescendo. Eu declaro isso. E a gente continua orando, não é isso? A gente continua orando por você que está na sua casa, por você que está aqui. E Paulo coloca: não cesso de orar, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Olha como é importante orarmos pela igreja, orarmos pelos membros da célula, orarmos uns pelos outros e falarmos da evolução. Já parou para pensar que a gente fica muito mais, às vezes, falando o erro, criticando, colocando os pontos negativos da pessoa, em vez de acentuarmos os pontos positivos e orarmos para que eles cresçam nos negativos, para que eles deixem de fazer as coisas negativas? Já parou para pensar que nós somos muito mais críticos, destrutivos do que construtivos? Então me parei a pensar nessa semana que muitas coisas, muitas atitudes, muitas falas, muitos olhares não condiz com quem somos. Por isso que precisa preencher o tanque. Amém? E aí ele fala assim:
peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, e pleno conhecimento dele. Eu vou explicar rapidamente isso, eu já expliquei em outras palavras, mas de forma diferente. Espírito de sabedoria é você receber o que está escrito, né? Você pega o que está na palavra, nas escrituras, você trabalha em cima daquilo, você medita naquilo, aí o Espírito vem e começa a ministrar você, e ele não, para completar, ele revela isso para o seu coração. Sabedoria é aquilo que você vai pôr em prática daquilo que você conhece, e a revelação é quando desce para o coração. Sabe por que muitas vezes a gente critica, a gente reclama, a gente está com medo de morrer, né? Nós não estamos dizendo que não há um problema, as pessoas estão morrendo sim, mas o medo tomou conta, né? Sabe por que nós temos essa atitude? Porque ainda não desceu para o coração. A sabedoria, ela é só superficial, ela é nas entrelinhas, ou nas linhas, ou no papel, é aquilo que a gente sabe de cor no versículo, mas enquanto não descer para o coração, não revelará e não ficaremos completos. Fica aqui um desafio para você, deixa revelar no seu coração, amém? No pleno conhecimento dele. E aí ele fala o seguinte, né, Paulo? Peço que ele ilumine os olhos do coração. Gente, olhos do coração, né, de vocês. Pergunta para a pessoa mais próxima de você. O que são os olhos do coração? Né? Pergunta aí enquanto eu tomo uma aguinha. Essa água está muito gelada, gente. Uau! Está me dando até um choque na garganta. Olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Só para deixar claro, a vocação aqui não tem a ver com o chamado ministerial, mas tem a ver com vocação de ser discípulo, ser filho, de ser cristão. Vocação na sociedade, cristão na sociedade, cristão no dia a dia, cristão aonde você trabalha, cristão aonde você mora, né, no bairro, cristão. Essa é a vocação que Paulo está colocando. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Para mim, eu entendo que há 3 tipos de olhar. 3 tipos de olhar. Primeiro, o olhar físico, o enxergar, que é uma das faculdades principais do corpo humano. É esse olhar, visão, né? Olhar, conseguir ver. Mas há outros 2 tipos de olhar, que o terceiro é o que Paulo coloca. O segundo é o olhar dos fatos naturais. Nada, nós aqui temos certeza, e não estamos omitindo nada, que quando a gente olha o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil, né, esse olhar, a gente está olhando, se a gente só olhar com esse olhar, a gente vai ter problema. Então, o olhar natural dos fatos externos, só daquilo que é visível. Mas há um terceiro olhar, que é o olhar espiritual. Esse olhar espiritual é aquilo que está por trás dos bastidores. É aquilo que está no mundo espiritual. Como Paulo coloca, inclusive, lá em Efésios, que a nossa luta não é, né, carnal, mas sim espiritual. Né? Ela é espiritual, ela é contra principados e potestades, ela é contra os dominadores deste mundo. Então, enquanto a gente estiver olhando o que está acontecendo, que o governo coloca, que a prefeitura coloca, o que acontece em Brasília, só de forma natural, a gente vai perecer, a gente vai ficar para baixo. Nós temos então que olhar com os olhos do coração, e os olhos do coração são os olhos espirituais. O que está faltando em nós? Eu respondi antes. Primeira coisa, a palavra para marcar a posição de quem nós somos e o que podemos fazer. E a segunda coisa, nesse texto, é a questão do olhar. Qual o olhar que estamos tendo? Essa é uma pergunta. Pergunta para quem está do teu lado. Qual o olhar que você está tendo? Como estamos olhando as coisas que nos cercam? E para isso eu vou dar 2 exemplos importantes, eu não vou ler por causa do tempo. 2 Reis, capítulo 6, do 14 ao 17. Aqui diz
que o rei Jorão de Israel, ele está numa fragilidade e inimigos vêm até ele para criar uma situação, né? Um outro reino vem para tomar Israel. Enquanto ele começa a criar uma estratégia, né, de tomar Israel, de pegar Israel no contrapé, né, na surdina, tudo que ele projetava, esse rei, o Deus revelava para Eliseu. Então Eliseu recebia de Deus e transmitia para o rei. E o que acontece é que esse rei, ele toda vez que chegava ao conhecimento de que Israel sabia, ele achou então que havia um espião ali no meio do exército dele, transmitindo tudo para Israel. Então ele quer saber, porque ele quer levar a justiça, enfim. Mas alguém diz, olha, não é ninguém nosso, mas é o profeta lá de Israel, de nome Eliseu. E a Bíblia fala que então o rei manda ir até onde está Eliseu, lá na cidade onde ele mora, em Dotã, né? E ali ele cerca a cidade, e olha o que diz o texto, só uma parte aqui. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo ao sair, e eis que tropas, cavalos, carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Esse texto ele é muito especial. Você leia todo o contexto na sua casa, você vai ver coisas preciosas aqui. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: dois homens, né, viram de forma diferente. E aqui está algo para nós. Você pode ver de duas formas. Ou você pode ver de forma só natural, ou você pode ver de forma espiritual. Tá a quarentena, tá uma situação complicada lá em Brasília, tá uma guerra política, tá uma recessão. Você tem duas atitudes a tomar, né? Dois caminhos: ou ver só naturalmente, ou ver com os olhos do coração, espiritualmente. E quando você vê com os olhos do coração, você vai se completar. Eliseu fala assim: não tenha medo, não temas. Mais de 300 vezes na Bíblia diz: não temas. Nesta noite, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, não temas. Olha com seus olhos espirituais. Então, recebe na palavra. A palavra dessa noite é: não temas. Deixa que revele para o seu coração e comece a olhar com os olhos espirituais. Estão brigando nas redes sociais, estão brigando na imprensa, o seu olho é espiritual. Não temas, pois estamos em maior número. Amém? Diga para alguém na tua casa: estamos em maior número. Amém? Queridos, a maioria de nós, muitas vezes, só olhamos aparentemente. Como eu disse, né? Quase que eu me peguei criticando um decreto que vai passar a valer a partir de amanhã. Mas eu vou olhar espiritualmente. Eu vou olhar o que Deus pode me dar de oportunidades. O que Deus está querendo me ensinar. Olhar. E mesmo que venha outros decretos para fechar, para bloquear, eu continuo e você deve continuar crendo. Não temas, não temas. Nós estamos em maior número. Há uma quantidade enorme de anjos destacados pelo Senhor para nos cercar. E Eliseu ora, e ele ora, né, a primeira oração de Elias não foi nem para criar uma situação para o cerco, mas para que o jovem comece a enxergar. Ele ora dizendo assim: Senhor, faça com que os olhos desse menino sejam abertos espiritualmente. A primeira oração que se deve ser feita em tempos de crise. Presta atenção, escreva isso.
a primeira oração que deve ser feita em tempos de crise: Senhor, que os meus olhos sejam olhos espirituais. Eu não vejo a crise, eu não vejo a pandemia, eu não vejo as mortes, eu não vejo os tantos contaminados. Eu vejo o Senhor trabalhando para mudar a história da nação, mudar a história da igreja, mudar a minha história. Eu não posso temer. A primeira oração que temos que fazer é a espiritual. Se você acompanhar o texto, a segunda oração, né, de Eliseu não foi para destruir o inimigo, as pessoas. Tem muito crente orando, colocando na rede social: mata o presidente, mata o governador. A segunda oração é para que os inimigos sejam abençoados, convertidos, restaurados, que eles deixem de ser inimigos. Olha o texto diz que eles ficaram cegos, e aí Eliseu leva eles no meio de Samaria, lá no meio, no centro. O rei fala assim, né? E agora, vou matar esse povo? Não, que matar? Mata bois, faça um churrasco, abençoa a vida deles e põe eles para voltar, porque eles estarão em paz conosco. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo presidente. O seu inimigo não é o presidente, o seu inimigo não é o ministro, o seu inimigo não é o governador. O seu inimigo é Satanás. Ore por este Brasil. Para de ficar criticando. Quem é você? Olhe espiritualmente. Crente que precisa de mudança, olhe espiritualmente. Por isso que eu falei no começo da transmissão, não é uma live atrativa, é um culto de celebração, é a palavra. Sabe o que está faltando em nós? Discernimento espiritual no nosso tanque. Lá em 2 Reis falta discernimento espiritual. Temos que orar sabiamente. Orar, ore por sua casa, ore por sua família. Sua sobrinha não é o teu inimigo, seu sobrinho não é o teu inimigo, tua mãe não é o teu inimigo, né? Teu pai não é, teu filho não é, o vizinho de baixo não é. Ore por eles. Senhor, eu quero olhar espiritualmente a minha mãe, meu pai, meu vizinho. Enquanto você olhar com a carne, com o natural, o seu tanque vai estar para baixo e você sempre vai ficar aquém de quem você é de fato. E para concluir, a gente vai passar um pouquinho, João, capítulo 6. A equipe do louvor pode subir para cá. Amém? Nós vamos passar aí alguns minutinhos, mas eu quero concluir. João capítulo 6, do 1 ao 13. Olhos do coração, olhar espiritualmente. Eu acho que uma das coisas também é olhar com os olhos espirituais. João 6, de 1 a 13, é aquele momento, né, onde Jesus, ele vê a multidão, e ele está lá ministrando, e o tempo passa, ele vai ministrando, o pessoal não vai embora, e ele também não manda o pessoal embora, porque ele está falando as coisas do Pai, e de repente, o texto fala que já é tarde, era natural ou normal haver uma provisão, ou ter uma distribuição de alimentos, quando havia reuniões assim, mas era uma multidão de quase 15 mil pessoas. Entre homens, mulheres e crianças. E Jesus está lá no meio desse povo, né? Ali ensinando, falando. E aí Jesus testa. Ele fala assim para Filipe: onde compraremos pães para darmos de comer a essas 15 mil pessoas? Né? Jesus experimentou ali a fé de Filipe. Deus está experimentando a nossa fé nos dias de hoje. Está experimentando quanto aos seus recursos. E agora o que eu vou fazer da minha vida? E agora eu não tenho mais recursos. Tem muita gente que continua recebendo salário. Olha como às vezes, alguns cristãos, algumas pessoas que são cristãos, eles erram, né? Ficam criticando porque querem liberar para que os comércios voltem a trabalhar. Esses cristãos começam a criticar porque acho que é um erro.
Mas esses cristãos estão recebendo o salário dele normalmente. Mas há um grupo da sociedade, há pessoas na sociedade que não tem de onde tirar recursos. Então, se a gente só tem um olhar de um lado natural para satisfazer a minha alma, eu nunca vou ficar completo. Então eu tenho que olhar, eu não vou tomar partido se é para voltar ou não. Eu tenho que olhar espiritualmente. Senhor, continue administrando, abençoando, usando as pessoas para continuar pagando o salário daqueles que estão trabalhando. Mas também, Pai, abra a porta daqueles que não têm como. Crie estratégias. Nós somos muito críticos. É verdade que, sim, aumentou o número de contaminados. Mas também aumentou o número de pessoas curadas. E aí está a nossa fé. Vamos ser testados. Tem muita gente contaminada. Ora, Senhor, abre as portas, traga a cura. Essa semana nós tivemos uma reunião, com os pastores de Londrina, os pastores que estão debaixo da cobertura do pastor Davi. E o pastor aqui de Itanhaém, ele contou que 10 pessoas da família dele, inclusive ele, a esposa, o casal de pastores, os 10 estavam com o Covid. Pegaram exatamente em um velório que eles foram fazer do tio. Os 10 pegaram. Mas os 10 hoje já estão curados para a glória de Deus. A gente se apavora. Alguém disse: pastor, é horroroso a quantidade de gente que está contagiado. Querido, é uma oportunidade de você orar. Não olha com desespero, mas olha com o clamor de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Eu creio, ó Pai, esses são apenas números, porque maior é aquilo que está conosco, Nós estamos em maior número, maior é aquele que está conosco. Jesus testou a fé de Filipe. E Filipe fala assim: mas olha, nem com 200 denários, ou 200 dias de trabalho, um denário, 100 reais um dia de trabalho, 200 vai dar quase aí 20 mil, 20 mil reais mais ou menos. Nem com tudo isso daria para comprar pão para todo esse povo. E Jesus então, aí um dos seus discípulos, ouvindo tudo aquilo, André, ele vai e fala assim: acho que ele viu o menino comendo alguma coisa, de longe. Mas aquele garoto está comendo, ele está comendo como? Era um garoto que se precaveu, Ele estava atento, ele sabia que ia ficar horas. E aí já levou a lancheirinha dele. Estava lá os pães, 3 pães e 2 peixes. André viu, ou um pouco mais, talvez tinha 4 pães e 3 peixes. Ele já tinha comido um pão, tinha comido um peixe. E aí André viu, falou assim: opa, garoto, vem cá, você tem alguma coisa aí? Aí ele chega para Jesus: Jesus, só tem aqui esse garoto, agora só 3 pães e 2 peixes, porque ele já comeu um de cada. Eu estou imaginando aqui. E Jesus então, ele libera o profético, e ele começa então, ele disse: Jesus, façam, com que todos se sentem no chão. E havia ali muitos sentados, todos sentados, 15 mil pessoas. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também os peixes. E todos comeram, todos. Digam, todos comeram. Sabe, amados, fé, precisamos ter convicção, O olhar espiritual. 2 pessoas aqui, os 2 com olhares diferentes. Filipe com olhar, não tem como alimentar. Aí André chega ali, tem aqui, mas é pouco também. Mas Jesus fala: vai alimentar a todos. Há uma porção de Deus sobre a sua vida nessa noite. Há um pão, aí no final, se você olhar, há um princípio aqui tão interessante. Se você olhar, que sobrou 12 cestos de pães. 12 cestos de pães. Aqui é um princípio de que esse pão da vida, que é Jesus, está aí à disposição. Olha só, tudo que o homem realiza, presta atenção, tudo que o homem realiza no natural vai reduzir, vai ser quase nada,
vai haver complicações, vai haver restrições, vai haver, né, empecilhos, vai haver, você vai achar que não vai possível. Então tudo que o homem realiza com o olhar natural vai reduzir, mas tudo que se realiza com os olhos espirituais em Deus vai se multiplicar. Realiza com os olhos espirituais, vai haver multiplicação. Eu profetizo na sua vida, na sua casa, você que está aqui, você que está na tua casa, eu profetizo, realize com os olhos espirituais em Deus, haverá multiplicação, multiplicação de alegria, multiplicação de paz, multiplicação de poder, haverá cura. Não vai ser curado um só da sua família, mas todos da sua família. Eu creio. 2 homens, 2 visões, 2 olhares, 2 atitudes. Quando a palavra entra em nós e temos a revelação dela, vai acontecer. Põe o último para mim, a última apresentação lá, por favor. A última tela. Põe para mim. Tudo que nós fizermos na palavra vai acontecer, para que sejamos perfeitos e íntegros, sem que nos falte nada. Nós precisamos ser testados e aí aprovados, então completos. Amém? Fala comigo. Eu estou sendo testado nesses dias. Eu estou sendo testado na quarentena. Eu estou sendo testado em tudo. Estou sendo aprovado. Estou sendo aprovado em Cristo e quero ficar completo. Amém? Estamos em um momento em que temos que nos posicionar em Deus, na palavra, olhar com os olhos espirituais. Amém? Glória a Deus. Eu ouvi algo essa semana ainda, e eu sei que o pastor Corsini não vai ficar triste. Ele compartilhou com os pastores na reunião que tivemos, e ele falou da segunda milha. A segunda milha lá em Mateus 5,41. Mateus 5,41. Jesus coloca: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. 1 milha, 1,5 km aproximadamente. Quando Jesus fala isso, ele fala com base em uma lei que o Império Romano havia estabelecido. Todo romano que chegava numa cidade com sua bagagem, suas malas, o primeiro judeu que ele encontrasse na rua, sem o conhecê-lo, ele mandava aquele judeu, dava uma ordem: eu te ordeno agora, carrega a minha mala por 1 milha, ou seja, por 1,5 km. O judeu ficava muito bravo, furioso, mas ele tinha que fazer com que a lei prevalecesse. Há leis que são injustas, queridos. Algumas que foram aprovadas foi até uma falta nossa de orarmos, mas as leis que estão aí, quer queiramos ou não, elas têm que ser cumpridas. E Jesus fala assim: então, a lei da 1ª milha é... Amém. Amém. Nós tivemos um problema técnico aqui de transmissão. Amém. Glória a Deus. Eu quero concluir a palavra dizendo, da segunda milha. Não é a questão de 1 milha ou 2, mas é na segunda milha, estar lá dentro e ser um canal de transformação de vidas. Não é fazer por obrigação ou porque a lei manda fazer, mas fazer porque você é um agente de transformação. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Esteja completo para a glória do Senhor. Nós vamos concluir a celebração de hoje com o último louvor, e aí a pastora Vera ora encerrando. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti.
Exaltado seja o teu nome. Nós queremos te agradecer, Pai, porque nós temos a ti. E nós temos o poder do Teu Espírito, Senhor, para estar fluindo sobre nós e para abrir os nossos olhos a cada dia, para enxergarmos, Senhor, a Tua verdade, para termos discernimento, Senhor, da guerra que estamos vivendo, para termos discernimento, Senhor, do reino espiritual. Exaltado seja o Teu nome, Pai, porque o Senhor está conosco, o Senhor está com o Teu povo, o Senhor está com o coração quebrantado e contrito, e nós exaltamos a Ti, Senhor. Oh, que o Senhor possa, ó Deus, através do Teu Espírito, nos convencer mais e mais a cada dia, para que possamos, Senhor, colocar a nossa fé em Ti, os nossos olhos em Ti. E neste momento, Senhor, nós abençoamos todas as mães na face da terra, que o Teu poder, Senhor, abundante venha tocar cada uma. Ó Deus, venha confortar o coração, Senhor, desta mãe, que ela perdeu um filho, durante esses dias, que ela está vivendo um luto, Pai. Nós clamamos a Ti, conforta, Senhor, conforta esse coração. Também, Senhor, pedimos por um filho que a sua mãe partiu, que foi promovida aos céus, que ele está vivendo um luto, Senhor, que a Tua mão venha trazer conforto sobre o coração deste filho, a falta que ele está sentindo da sua mãe, ou a falta que essa mãe está sentindo desse filho, Pai, em nome de Jesus. Traz também conforto, Pai, a toda a família que está vivendo um luto neste momento, que o Teu poder seja estabelecido nesta casa, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, que a Tua saúde venha entrar nas famílias, que a Tua saúde venha entrar nas famílias, que a Tua saúde venha entrar nas famílias, e Senhor, a Tua mão poderosa, paralisando todo o medo, toda seta, toda peste, em nome de Jesus. Traz paz, Senhor, aos corações, traz paz aos corações, Pai. Tu és o nosso Deus, os nossos olhos estão postos em Ti, Tu és a nossa segurança e nós Te louvamos. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra tem nos alimentado, tem nos sustentado, tem nos fortalecido. A Ti seja dada a honra e a glória, em nome de Jesus. Que o Teu poder seja estabelecido em cada casa, para que eles possam vencer mais uma semana, Senhor, em meio a toda circunstância, porque maior é o Senhor que está com eles. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, e que você possa ser sustentado, sustentada, edificado de uma forma sobrenatural, porque não existe outro Deus além do nosso Deus, que trabalha para nós, que temos esperado nele. Amém? Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Obrigada por estar conosco. Aleluia. Glória seja dada ao Teu nome, Senhor. Aleluia.